Outro dia eu estava vendo uma entrevista de um camarada que eu não lembro o nome agora, mas ele falou uma coisa que é certa, né? O pouco que o pobre tem na vida dele é o capitalismo que deu, não foi o socialismo, né? Porque o que é social ele não tem. Percebe? Olha só a incoerência desse país. O que era para ser social, o pobre não tem. Não tem educação, não tem saúde, né? Não tem saneamento, não tem segurança. O pouco que ele tem foi dado pelo capitalismo. O celularzinho dele, entendeu? A televisão, foi o capitalismo que deu. Percebe? Então, eu gostei dessa entrevista desse cara. Esse cara é muito bom, né? A colocação dele foi muito boa, muito feliz, né? As pessoas tiranizam a questão do capital e o capital é a única forma que o pobre consegue ter alguma coisa, né? Porque pelo social, o pobre não tem nada. Bom, dá pra argumentar contra no sentido do Auxílio Brasil, tal, que tem dado uma grana pro pobre ali, né? Sim, mas é aquela para ele não morrer afogado, né? Sim, mas eu acho que tem um papel no Estado também, assim. É. Existe um papel social, ele só não se cumpre hoje em dia, né? Eu acho que tem, assim, porque tem pessoas... O que vai acontecer agora? A gente tá vendo esse negócio de inteligência artificial. O que vai acontecer com as pessoas que não têm habilidades que vão ser úteis num mercado onde um robô consegue fazer muita coisa? Da onde as pessoas vão tirar o sustento? Que indústria onde elas vão trabalhar? Eu vou te dar um exemplo disso aí, tá? Fui para Portugal há um tempo atrás e tudo que é mão de obra, por exemplo, cobrador de pedágio, não existe mais. Frentista de posto de gasolina, não tem mais. A pessoa para te atender num negócio de estacionamento, não tem mais. É tudo máquina. Uhum. É tudo máquina. E num país que não tem um sistema de informatização, né? Lá essas coisas. Não é que, assim, eles não têm a mesma verba que o Brasil tem, por exemplo. Ah, entendi. Tá? Já não tem mais. Então você chega num posto de gasolina, tem um cara lá na conveniência que libera a bomba, você abastece, né? Aí você fala lá, ele já faz a sua fatura lá. Você vai nos pedágios, você tem que ter aquele sem parar, sabe o nosso sem parar? Tô ligado, Você obrigatório ter, Você né? tem que ter, porque são pórticos. Uhum, porque não tem pessoas no pedágio. Exato. E a coisa, por ser integrado o sistema econômico deles, você põe um dispositivo que vale para você cruzar para a Espanha, para a França, entendeu? É o mesmo. Mas liberdade, né? Pra pessoa se locomover dentro da Europa. Aonde as pessoas trabalham? Então. No segmento de turismo. Porque o segmento de turismo é muito forte lá, né? Eu fiquei impressionado. Eu fui comprar um imã de geladeira, porque eu tenho uma coleção de imã de geladeira. E a menina que estava me atendendo, conversando comigo, em português, ainda bem, né? Em Portugal, né? Portugal. Aí entrou um casal francês. E ela, Messi, não sei o que, falou em francês. Na sequência entrou um pessoal falando inglês. E ela falando inglês. Aí, na sequência, entrou um cara alemão, ela falando alemão. Caramba, eu falei, caramba. Eu malemar falo, português. E a vendedora moça, tem 4 vendedora de imã de geladeira, fala 5 línguas. Loucura isso aí, né? E lá é assim. Lá, o vendedor, a pessoa do turismo tem que estar antenado em todas essas línguas. Só que não dá para um país viver só de turismo, né? Vários lá estão vivendo atualmente. Mas não tá dando muito certo, né? Tá dando. Não dá, e também não dá para todo mundo trabalhar em turismo. Não dá. Então o que vai acontecer quando as máquinas tomarem o emprego de 90% da população? Você tem que trabalhar com TI. Entendeu? Você tem que fazer a máquina. E se você é um cara de... Uma idosa de... Idosa não, vai. Aí você tá aposentado. Não, você é uma senhora de 50 anos, vai. E você passou a vida inteira sendo... Sei lá, você era atendente de banco, você era advogado. Você era advogada. Ganhava uma grana sendo advogado. E aí os caras pegam e inventam uma inteligência artificial que produz um contrato, como o GPT. Já tem isso aí. Já, o próprio GPT faz. Se você quiser, faz pra mim um contrato disso com essas características. Pum, ele vai fazer pra você. Então, esse emprego dessa moça... E aí você vai esperar que essa moça de 50 anos vá aprender a mexer com tecnologia e virar programadora? Não vai virar programadora. É uma coisa que eu sempre falo com as pessoas que
que seguem eu lá no meu canal, eu falo o seguinte, a nossa carreira é a coisa mais importante que tem. E quando eu falo carreira, não estou falando questão de você ser formado ou não, é a questão de você estar dentro do mercado de trabalho, entendeu? Porque chega uma hora que quando você para de investir na sua carreira, você, sem querer ou sem perceber, você está fora do mercado. E aí é que acontece isso que você está falando. A velhinha que trabalhou a vida inteira batendo um carimbo numa instituição bancária, de repente ela descobre que ela não tem mais onde trabalhar. Por quê? Porque o mercado... Exige mais? Não é que exige mais, o mercado mudou. Sim. Nós vivemos num sistema capitalista, mas o mercado é um sistema darwinista. Ou seja, só sobrevive a espécie que se adapta melhor ao ambiente. E nos negócios é a mesma coisa. Por exemplo, um camarada na década de 80 tinha uma fábrica de régua T. Sabe o que é régua T, né? É uma régua em formato de T que você colocava na mesa e ela servia como uma régua móvel, vamos assim dizer, para você fazer desenho técnico. Né? Então, na minha época que eu fiz o curso técnico, era o que a gente tinha, era uma régua que você apoiava no canto da mesa e você conseguia trabalhar. Aí você pegava um esquadro, né? É isso aí, ó. Isso aí que é régua T. Né? Você colocava no cantinho da mesa e você ia correndo ela, e aí você trabalhava com o esquadro, você tinha o vertical e o horizontal. Maravilha, era tudo que você precisava para fazer uma planta. Uhum. Quando a tecnologia trouxe o CAD, quem não foi conhecer o CAD, quem não foi fazer curso de CAD e só se manteve preso a essa questão da régua T, em pouco tempo, não vou falar pouco tempo, mas em algum tempo essa pessoa não ficou mais apta ao mercado. Porque o mercado passou a exigir o quê? Operação de CAD. Sim, sim. Mas no caso, você está falando de uma transformação tecnológica que sempre aconteceu, né? E isso acabou criando novos trabalhos como o operador de CAD. Só que com a inteligência artificial a gente vai entrar num mundo que eu não sei que trabalhos vão ser formados. E eu não sei se vão nascer trabalhos de quantidade o suficiente para suprir os trabalhos que vão ser eliminados da sociedade, entendeu? Esse para mim, é o paradigma. A sociedade tem avançando tanto tecnologicamente que a mão de obra humana está se tornando cada vez mais irrelevante, entendeu? Dentro das condições atuais. Se todo mundo fosse o Elon Musk e soubesse mexer com um monte de coisa, ok, talvez esse não fosse o cenário. Mas a verdade é que não é. Na verdade, o Elon Musk não entende nada. Ele tem alguém lá dentro que entende. Não, né? Pior que ele entende, pai. Não, ele entende. Ele entende pra caralho. Nós temos um problema atual, tá? Que é crescimento demográfico, crescimento populacional. Esse é um problema sério. Por quê? Porque os recursos são finitos, não são infinitos. Eles são infinitos, né? Eles são finitos. No universo, né? Não, recursos no planeta Terra. São finitos. São finitos. Sim. Só que já somos 8 bilhões, né, de pessoas. Mas eles são recicláveis também, né? Os recursos. Mais ou menos, né? Não são todos recicláveis, né? O alimento, por exemplo, você consumiu, já era, né? Ele vira esterco depois, né? Pode ser que ele seja usado para produzir mais alimento, né? Sim. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.